Olá, amigos e amigas, bem-vindos aí ao Fazendo Gestão. Nessa jornada aqui de hoje, nós vamos falar sobre o planejamento estratégico. É bem legal. Vem comigo. Bom, falando de planejamento, a gente já vai direto no conceito, né? Eu acho que o próprio conceito ele é bem abrangente e ele vai nos trazer aqui um horizonte desde que a gente possa ter um princípio até o fim do que nós vamos fazer nessa jornada aqui. A primeira coisa que o planejamento faz, ele define os objetivos. Depois disso, a gente entra nas estratégias, que são os detalhes, diagnóstico, etc., que a gente vai ver para frente, e depois a gente vai colocando essas ações aí todas para poderem ser medidas, executadas, e aí no final a gente alcançar um determinado resultado. Em suma, né, o planejamento é transformar objetivos em realidades. Bom, mas para fazer um planejamento, a gente também tem os nossos desafios, né? Quais são esses desafios, né? São vários, né? Mas aqui eu vou citar alguns que são importantes, por quê? Por exemplo, se a gente tem uma mudança no ambiente externo, que aí a gente está falando da economia, está falando de algumas ações de tecnologia, de inovação, de alguns cenários que são difíceis da gente manter todas essas informações a longo prazo. Então, a gente vai ter que tomar mais cuidados com essa aqui, principalmente. Outra, a gente vai ter resistência à mudança. A parte de resistência à mudança está muito ligada ao time, né? Aos nossos funcionários, aos colaboradores que estão envolvidos e também aos líderes, porque eles precisam comprar a ideia, tá? E não ter nenhum tipo de resistência, pelo contrário, tem que estar alinhado, envolvidos, né, completamente para que isso aconteça. Esse é um desafio também muito forte. Outros são os recursos limitados. Quando a gente entra com os recursos mal dimensionados, isso traz um transtorno danado, porque a gente tem que, no final dos ciclos ou no meio lá, ter que fazer algum tipo de restrição orçamentária, enfim, isso tudo atrapalha aí no que foi planejado em cima. E também a gente tem que fazer o quê? Uma comunicação mais eficaz. A comunicação ineficaz atrapalha demais os processos. Por quê? A gente não tem um alinhamento. Se não tem um alinhamento, todo mundo envolvido, né? E compartilhando essas informações e atualizações de uma maneira bem gestão à vista, isso atrapalha bastante, tá? A questão do monitoramento e ajuste das estratégias, isso aí a gente precisa estar sempre medindo, mostrando para todo mundo o que está acontecendo, qual o caminho, onde a gente está trabalhando, quais são as direções, né, as intensidades que estão acontecendo no negócio como um todo, é outro ponto de atenção. Além disso, a gente tem que fazer a parte toda de alinhamento, né? Então, quando a gente traz isso, a gente mostra para todos os envolvidos, né, onde estamos e para onde vamos. Então, com isso, a gente já tem do que sintetiza tudo que é análise de dados. A análise de dados a gente vai coletar todas as informações, vai compilar, colocar isso aí no material para que a gente possa estar fazendo análise do que está acontecendo e daí a gente vai medindo aí de uma forma bem eficaz para tomar a decisão. A gente precisa ter essas informações, esses dados aí bem analisados. Essas são as principais, tem algumas outras complementares, mas essas são as piores quando a gente vai fazer um planejamento que a gente tem que passar por elas aí, ok? Bom, quais são os 3 níveis de planejamento? A gente tem o planejamento estratégico, que é o nível macro dentro da empresa. Esse é que dá a direção, todos os objetivos nossos de longo prazo. Longo prazo, quando a gente fala na questão de gestão, a gente está falando acima de 3 anos, né? 3, 5, 10, 15 anos, até 20 anos aí para poder fazer esse planejamento, que isso envolve muito a nossa missão, visão e as metas gerais que a gente quer fazer para que a empresa cresça e desenvolva em todo o seu ciclo de existência. No meio do caminho, a gente tem um planejamento tático, né? Ele é complementar, ele executa essas estratégias em ações específicas e trabalha as metas, né, em prazo médio. Prazo médio dentro da gestão, a gente está falando aí de 1 ano a 3 anos que vai fazendo essas especificidades. E sempre uma atuação com as áreas dos departamentos que estão envolvidos. Então aqui a gente foca nas áreas de marketing, área do comercial, vendas, enfim, financeiro, todos aqueles que vão estar envolvidos no projeto como um todo. E o complementar final, a gente está falando aí da parte do planejamento operacional. Aqui é detalhar mais as nossas atividades e ações, né, nessas tarefas aí de curto prazo. E a gente está falando de algo que seja
com menos de um ano. Então aqui é muito importante, porque aqui a gente vai estar muito intenso em estar validando, tendo que fazer implementações, algumas ações necessárias aqui para que a parte do tático e do estratégico aconteça, né? Então depende muito do operacional que faz aí ligar um planejamento ao outro. Mas de uma maneira geral, fica aqui para vocês uma base, né? Não só dos conceitos, mas também dos desafios que existem dentro do planejamento e como a gente faz isso, né, na linha do tempo, sendo longo, médio e curto prazo, através aí do estratégico, tático e operacional. Ok? Nós vamos detalhar a estrutura no próximo slide. Vem comigo. Agora a gente vai desenhar aqui uma estrutura do planejamento aqui, que é bem legal, tá? Vamos passar aqui, vamos nos passo a passo aqui de cada um para vocês entenderem. A definição dos objetivos é a primeira etapa, o primeiro step que a gente tem que trabalhar, né? Os objetivos do planejamento estratégico, eles são essenciais para definir a direção, o sucesso, tudo que a gente vai construir dentro do modelo. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer lá a visão, que sempre pensa em futuro, e a missão da empresa, que é a parte mais importante que a gente tem, que é o que a gente vai fazer, o que é a nossa empresa, o que representa a empresa como um todo, né? A gente vai definir metas de longo prazo, a gente também vai alocar alguns recursos, né, que são necessários para que o projeto aconteça. A gente, durante esse percurso dos objetivos, a gente vai ter que aperfeiçoar a nossa tomada de decisão para a gente ser bem ágil. Tem algumas competências que a gente vai ter que também ir aprimorando, fazendo implementações. Também a gente vai ter que promover inovações dentro desses processos, né, durante esse período que é grande. Em suma, a gente precisa garantir aí de uma maneira sustentável o que a empresa vai fazer para poder crescer. Então, vamos falar um pouquinho? Para fazer definir e fazer uma análise, uma metodologia que ajuda bastante, é o SMART, tá? O SMART, ele trata de uma maneira específica, né? Que a gente vai definir lá os objetivos e mais específicos quais são. Um exemplo disso, a gente vai aumentar as nossas vendas do produto X, por exemplo. A gente vai fazer aqui no específico. No M, que é do mensurável, a gente já vai definir o quê? As metas que podem ser medidas, né? Aqui a gente vai colocar, por exemplo, aqui aí que a gente vai aumentar as vendas do produto X em 20%. Então a gente está colocando uma maneira mensurável de chegar nesse objetivo aqui. O A, que é o atingível, a gente está falando dos objetivos realistas, alcançáveis, algo que é real, que é de uma maneira que a gente vai conseguir alcançar. Por exemplo, aumentar as vendas do produto X em 20% com a equipe e o orçamento que temos, por exemplo. Ou a gente vai superar com os investimentos que foram feitos um crescimento de mercado maior do que a gente teve no ano passado. Então, é algo que seja atingível, mensurável. A gente já tem históricos e tem projeções para trabalhar isso de uma maneira mais real. A gente tem o R, que é o relevante, ou seja, aqui a gente está alinhando com os outros objetivos que são importantes. Um exemplo aqui clássico, que a gente vai aumentar as vendas de um produto X aí em 20% para melhorar o posicionamento competitivo da nossa empresa no mercado, no cenário que a gente está atuando, né? E o último, que é o temporal, ele trabalha com prazos definidos, né? Ou seja, a gente vai estar durante um ano, durante um trimestre, durante 3 anos, como a gente vai fazer isso? Por exemplo, a gente vai aumentar as vendas do produto X em 20%, como a gente está dando de exemplo aqui, nos próximos 6 meses. Ou no próximo trimestre, a cada trimestre a gente vai fazer X% para que a gente, no final do ano, consiga chegar num total aqui mensurado. Então, a gente está colocando prazos e tempos aí para poder resolver. Ok? Então, a primeira coisa, na estrutura de um planejamento, a gente precisa definir os objetivos e a ferramenta que a gente utiliza para isso é o SMART. Quando a gente vai desenvolver as estratégias,
nesse tema é importante a gente começar a detalhar, a gente vai começar a definir, né, dentro da nossa estrutura, como a gente vai agir. É como se fosse fazer uma pesquisa, uma análise de um setor e etc. Eu vou dar alguns exemplos de estratégia que são importantíssimas hoje dentro do planejamento. A primeira delas que a gente tem é a estratégia de marketing, né? A estratégia de marketing é um plano que a gente vai estar fazendo para promover e vender os nossos produtos e serviços. Esse é o ponto básico. Depois, a gente também trabalha com identificação do nosso público-alvo. Onde está o nosso público? É B2C, é B2B, regiões de atuação e etc. E para finalizar esse contexto, depois que a gente tem toda uma parte de como promover, já identificou o nosso perfil dentro do marketing, a gente vai escolher como fazer os canais, quais são os canais de comunicação que a gente vai escolher para poder fazer essa gestão. E em cima disso, a gente cria campanhas, benefícios e tudo mais, e já deixa esse plano todo pronto para que a gente possa interagir com as outras áreas. Outra estratégia que é importante é a estratégia de diferenciação. Aqui a gente fala do mercado que a gente vai, de uma forma única, exclusiva, diferenciada, que nós temos, né? Ou seja, a gente pode, através da inovação e também criar pontos fortes dos nossos produtos, dos nossos serviços e outros de uma marca diferenciada, etc. Porque a gente forma aqui já um novo conceito, né, que é criar uma vantagem competitiva, né? Ou seja, meus produtos eles são diferenciados dos demais. A gente deve, dessa maneira, usar isso como uma estratégia para que a gente possa fazer a abordagem dentro do mercado, etc. A outra estratégia que a gente trabalha bastante, e ela é importantíssima, é a estratégia de operação. Nesse ponto, a gente tenta otimizar, ou seja, cada vez mais a gente tem que mitigar os nossos processos internos. Aqui é fazer de uma maneira com que o nosso cliente ele vai entender que nós temos uma eficiência na questão do atendimento, ou seja, que a gente faz toda a parte de gestão dos recursos e também dos custos dentro desse processo da linha, né, do nosso procedimento, para garantir sempre qualidade. Aqui, a parte de operação é processos feitos com qualidade e gestão num custo que consiga ser atingido, né, através das nossas projeções, e aí faz o negócio acontecer como um todo. Posso dar um exemplo aqui, a gente fazer uma automação dos processos, né? A gente pode criar apps, ferramentas que possam agilizar todos os processos para que a gente não tenha gargalos, né? Ou seja, que o engajamento esteja todo conectado e que a gente também possa fazer. Um outro exemplo também dessa parte de operação, além do nosso time de venda próprio, direto, a gente pode e deve também trazer parceiros, criar canais, fazer com que isso aumente bastante as nossas entregas através de terceiros, que vão trazer novos negócios suplementares. Isso é uma estratégia também muito interessante e ela deve ser abordada. Isso tudo sem falar que a gente também precisa ter aí a questão da experiência do cliente, né? Então, a gente tem que preocupar nesse cenário aqui em estar conectado com os nossos processos, mas nossos processos envolvem tudo, produto, serviço e o nosso cliente, que é o mais importante aí. Outra estratégia que a gente utiliza bastante aqui é a estratégia de mercado. A estratégia de mercado, ele já é um plano já que a empresa precisa alcançar e conquistar aí seu público-alvo. Então, para fazer isso, a gente precisa ter análise de mercado, segmentar o mercado para entender qual o nosso posicionamento, né? Se as nossas escolhas estão sendo certas, assertivas, e fazer com que a parte lá tanto a tática de marketing que ela funcione, né? E aqui ela nos ajude para que a gente possa ir bem além e conseguir atrair e também reter o nosso cliente, que é uma ameaça perdê-lo, então a gente precisa pensar nisso como um todo. Acho que o grande ponto aqui dessa estratégia de mercado é a questão do market share. É quanto a gente tem de participação, quanto a gente evolui em relação ao mercado como um todo, e a nossa participação no mercado é importantíssima.
Outro ponto que é uma terceira etapa que nós vamos trabalhar bastante com ele, é a questão da análise situacional. A análise situacional também ela é conhecida como uma análise dos ambientes, como a gente vai analisar esses ambientes e o contexto como um todo. Ou seja, a gente vai estar fazendo aí diagnósticos, tanto internos quanto externos, aí a gente vai usar aí algumas ferramentas, nesse caso aqui o método é a análise SWOT, que é o primeiro que a gente vai estar utilizando, porque ele vai medir todos os pontos fortes, todos os pontos fracos, todas as oportunidades e todas as ameaças que a gente tem aí no mercado como um todo. Quando a gente está falando das análises, o SWOT, a gente vai medir o interno ele vai ver quais são os nossos pontos fortes e quais são as nossas fraquezas. E o ponto externo que é medido, quais são as nossas oportunidades e ameaças, né? Frente a isso também, a gente tem uma outra metodologia que é muito utilizada também, que é o BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma ferramenta também que trabalha a questão das perspectivas, né? Quais são as perspectivas que o BSC trabalha? A gente vai pegar as partes financeiras, que é um ponto, dos clientes, dos nossos processos, né? Como é que a gente está internamente trabalhando, isso está funcionando, e a questão do crescimento. Isso tudo tem um crescimento, quais são os impactos que a gente está vendo no negócio como um todo. Então, isso aí é bastante oportuno para que a gente possa fazer uma boa análise situacional. É importante que a gente atue dessa maneira, né? Em suma, você pode planejar onde quer chegar. Então, aliás, você mede dentro desse negócio assim, onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, aqui é uma das bases que vai nos dar já essa visão, né, completa aí desse modelo. Ou seja, definimos nossos objetivos, construímos ali, também desenvolvemos as nossas estratégias, fizemos análises, essas análises são importantes, porque são diagnósticos que a gente faz tanto da nossa empresa internamente, com os nossos processos, enfim, com tudo, e também os impactos externos que tem, que podem nos prejudicar no negócio como um todo, tá? Então, avançando, a gente começa aí a definição e a construção do nosso plano de ação. Então, já tem tudo desenhado, informações e etc. A gente já começa a ir para o plano de ação. Nessa etapa, a gente vai detalhar aí os passos necessários para a gente atingir os nossos objetivos agora mais específicos. A gente vai detalhar e colocar de uma forma específica todos eles, né? Isso aí inclui desde definição de tarefas, de prazo, de todos os responsáveis que vão estar envolvidos nesses processos, como também todos os recursos. Nesse ponto, é importante a gente garantir que todos saibam, né, do que está sendo feito para poder estar envolvidos e responsáveis por essa área. Então, se a gente fosse resumir aqui a parte do plano de ação, ele nada mais é do que um mapa que transforma aí os nossos planos em resultados concretos. Então, aqui a gente desenha, constrói tudo como a gente vai fazer esses processos aqui internamente. A gente usa muito aí o 5W2H para poder fazer essa ferramenta. É uma metodologia também mais fácil, né? Onde a gente faz os planos mais específicos para cada uma das ações e faz. Frente a isso, a gente já começa a definição dos nossos indicadores, né? Ou seja, os nossos KPIs, eles são criados e todos começam a fazer uma gestão mais à vista disso, para que a gente possa entender se as nossas direções, né, estão seguindo aí o caminho que a gente está desejando aí de sucesso no final. Então, a gente mede muito a questão dos KPIs e, com isso, o que a gente faz? Essa avaliação, quando a gente vai para o mercado e entende o que está acontecendo com o nosso plano de ação, ou seja, está dando certo, está dando errado, como a gente está fazendo esse diagnóstico do negócio como um todo. Então, essa parte aqui é uma parte onde nós temos a gestão à vista para validar, né, o plano de ação versus o que está sendo entregue. Essa é uma grande etapa aí de medir os gaps e dentro desses gaps a gente já começar a fazer já as nossas revisões de melhoria, né? Ou seja, a gente precisa mudar alguma coisa aqui que veio no nosso plano de ação até agora? Se sim,
Deu errado alguma coisa? Deu. Então, como a gente vai trabalhar esses erros de percurso, esses problemas que aconteceram como um todo? Então, essa parte a gente vai ter que precisar de criar algumas implementações. Então, deu tudo certo, a gente caminha e segue o ciclo do nosso planejamento estratégico. E se deu errado, a gente precisa de ter uma intervenção. Essa intervenção são as implementações de algumas ações que a gente precisa fazer corretivas. Aí que surge o Scrum. Né? O Scrum é mais para gerenciar e desenvolver projetos internos e incrementais, onde a gente divide os trabalhos aí de correção em ciclos curtos. Ou seja, a gente tem sprints que vão trabalhar de uma maneira rápida e corretiva, ou seja, a gente está falando aí, geralmente isso é um mês no máximo, que a gente trabalha essas bases de correção, e daí a gente faz com que esses problemas sejam sanados, né, ou mitigados de uma maneira que a gente não precise, né, mais já corrigidos e voltem para o planejamento normal, a gente tem aí mais sucesso no nosso processo. Bom, aqui finalizamos o ciclo e a jornada do planejamento e espero que tenha ajudado vocês aí nessa gestão do conhecimento. O planejamento é muito importante e ele você seguindo aí esses 8 etapas, steps aí, né, nos quadrinhos preto aí, principalmente utilizando as ferramentas de gestão e métodos que são utilizados, que estão em azul, eles são importantíssimos para que você consiga ter um sucesso aí na escrituração aí do seu planejamento estratégico, né? E sem falar dos prazos, né? A gente precisa ter, né, as visões aí estratégicas de longo, as táticas de médio e a operacional de curto prazo. E sem falar que a gente precisa sempre fazer diagnóstico, precisa entender onde estamos, para onde vamos, né? E quais são os nossos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades que a gente tem nesse mercado como um todo. Bom, amigos, obrigado por ter chegado até aqui comigo. Me dá a honra aí de ter a oportunidade de receber esse conhecimento. Espero ter ajudado e desejo aí a todos aí uma ótima semana e muito sucesso aí na carreira de vocês. Até breve.